Olá pessoal, boa noite. É uma satisfação receber vocês aqui no nosso canal. Sou Viviane Barros, diretora da Barros Inteligente. Hoje vamos para mais uma live. O sucesso foi tão grande que convidamos Robson Vinícius Alves, advogado especializado em Direito do Trabalho, para falar sobre um assunto que ainda traz muitas dúvidas, tanto para empregadores quanto para empregados. O tema de hoje é desmistificando o contrato de trabalho intermitente. Peço a todos vocês que deixem em nosso canal todas as dúvidas, que ao final o Dr. Robson irá responder a todas elas. Dr. Robson, seja muito bem-vindo e eu espero que seja uma noite muito produtiva para todos que estão aqui nos assistindo. Boa noite a todos, prazer estar aqui de novo, mais uma vez na nossa live interativa. Gostaria de ressaltar que hoje, essa live, por tratar de um assunto extremamente diferenciado, essa live vai ter um caráter mais propositivo do que propriamente um caráter instrutivo. Mais uma vez eu deixo claro que a intenção aqui não é esgotar a matéria com essa nossa live, tampouco discutir aspectos acadêmicos, entrar em discussões bizantinas, e ficar aqui com discussões que não têm efeito prático. O assunto é por demais delicado e, mais uma vez, infelizmente, no nosso país, o que prevalece é a falta de regulamentação. E isso só faz alimentar, infelizmente, a insegurança jurídica, os dissídios individuais, o que é lamentável. Se fôssemos um país mais organizado, certamente o contrato de trabalho intermitente não teria se tornado um ser tão mítico. A gente não teria tanta dúvida. Para ilustrar e para começar, eu quero falar mais uma vez da humanização. Gente, não há espaço para a lei onde existe o amor. Eu vi dizendo isso e muitas pessoas falam de utopia, mas não é. Uma sociedade organizada, minimamente organizada, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de estruturação de trabalho, ela tem que ter, antes e acima de tudo, pessoas que estejam legislando e que saibam o que significa um ser humano. Infelizmente, o que temos nas nossas casas legislativas são interesses espúrios, são políticos profissionais, são partidos que visam, antes e acima de tudo, fundo eleitoral, vantagens e negociatas. Assim é feito no nosso país. Tem uma música da Legião Urbana, que é uma música antiga e ao mesmo tempo recente. Que país é esse? Que país é esse que a gente vive? Eu começo com esse desabafo porque, como técnico do direito, como estudioso e como interessado, é lamentável saber que foi feita uma reforma trabalhista, um arremedo de reforma, porque foi feita por um governo espúrio, por um governo sem legitimidade moral para fazê-lo, mas uma legislação, uma reforma que trouxe vários pontos positivos. Mas é uma pena que tenha sido feita a toque de caixa e, ao mesmo tempo, é providencial que tenha trago moralização para muitas coisas. Como a gente sabe, as reclamações trabalhistas diminuíram, o abuso que se tinha, a terra de ninguém, infelizmente, que existia, felizmente hoje não existe mais, a questão dos honorários de sucumbência, mas são assuntos paralelos, Vamos direto aqui ao tema. A primeira reflexão que faço é que está disposto no artigo 443 da CLT o seguinte, e aí eu queria chamar os senhores e as senhoras a pensar comigo. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente.
Essa parte final, ou para prestação de trabalho intermitente, vem com a redação dada pela Lei 13.467 de 2017. Ora, o que se criou aqui, ao meu sentir, foi um Frankenstein jurídico. É uma reflexão minha, respeito os pensamentos contrários, mas como estudioso do direito, eu quero dizer que acabaram de instituir o contrato regra, exceção. Explico por que digo isso. O contrato de trabalho, que é a regra, é o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Eu me vinculo a uma empresa, trabalho durante 30 anos, só vou sair quando a empresa quiser me dispensar ou quando eu pedir demissão. Ou, infelizmente, se ocorrer um óbito. Muito bem. Ou se eu buscar a rescisão indireta do contrato, caso esteja insatisfeito. Ou se a empresa me mandar embora por justa causa, se eu cometer faltas, como nós conversamos na live anterior. Muito bem. Esse é o contrato regra, que é o contrato por prazo indeterminado. O contrato intermitente é um contrato por prazo indeterminado. Como não? E aqui vem a grande provocação. Se eu me vinculo a uma empresa via contrato por prazo indeterminado, ou se eu me vinculo a uma empresa via contrato intermitente, eu estou sem uma definição de em que dia eu serei excluído dos quadros ou pedirei exclusão. Então, o contrato intermitente, senhores e senhoras, nada mais é do que um contrato por prazo indeterminado. Só que eu costumo dizer que é o contrato seta, aquele que acende e apaga. Então, vejam, os nossos legisladores conseguiram criar, e entendo aqui que no afã de regularizar os bicos, que no afã de regularizar aquelas relações já tão conhecidas dos garçons, né? Eu falo de garçom, mas existem outras categorias que são marcadas por esse tipo de trabalho, que é aquele trabalho que as pessoas usam uma expressão que me dói o ouvido, freelancer, e falam como se o freelancer não tivesse direito a nada. Não, doutor, é freelancer. Primeiro que eu estou aqui com o Ariano Suassuna, eu gosto muito do português. Essas expressões que vêm de outras plagas não são bem-vindas em alguns casos. Banalizaram a questão do freelancer. Eu entendo que o contrato intermitente, de prestação de trabalho intermitente, é um contrato por prazo indeterminado. Afinal de contas, a carteira de trabalho fica em aberto até que uma das partes decida o que vai fazer. Eu posso ter 4, 5 contratos com 4, 5 empregadores diferentes e eles serão por prazo indeterminado. Ora, mas Robson, há uma convocação, há uma prestação de serviço por um certo tempo e há um acerto parcial, ou melhor, um acerto proporcional ao tempo de trabalho. Muito bem, mas o contrato continua vigorando. Mas não há obrigação, não há subordinação. O período em que a pessoa não está convocada, ela não tem nenhuma obrigação e o empregador também não tem. Não seria o caso de considerar que há uma suspensão? Mas está escrito na legislação que esse período não traz ônus para a empresa e nem obrigações para o trabalhador. Mas nós continuamos com o contrato em aberto. E o que há? Nós temos acertos parciais, mas a carteira de trabalho está aberta. Amanhã ou depois, eu fico durante 5 anos com um trabalhador nessa condição de intermitente. Resolvo dispensá-lo. Vou fazer a dispensa, vou fazer o acerto do que tiver por acertar e vai haver o desligamento. E o prazo prescricional? Como é que fica nessa história? Eu posso contar de cada vez que houve um acerto parcial ou eu vou contar da data que está lá no final, lançada como data de saída? São questões que o judiciário irá responder.
a legislação, infelizmente, é escassa. Eu vou pedir aqui ao Marcos para colocar o primeiro vídeo, que eu quero falar aqui de humanização. É o vídeo do Mário Sérgio Cortella, e ele trata da figura do Mandela. Depois vocês vão entender qual que é a ligação que tem com o tema de hoje. Por favor, Marcos. Mandela veio ao Brasil logo depois que ele foi libertado, e eu tive a honra de também estar, quando ele veio visitar a cidade de São Paulo. Eu era secretário de Educação, na prefeitura ele veio visitar, e eu tive a honra, Chalita, de apertar a mão do Nelson Mandela. Você imagine, quando eu apertei a mão do Mandela, as minhas pernas bambearam. Porque eu não estava apertando a mão do homem, eu estava apertando a mão da decência. Não é toda hora que a gente aperta a mão da decência. Você se lembra, ao mencioná-lo, que ele, quando tomou posse como presidente, né, da África do Sul, no primeiro governo, logo depois do Apartheid, que ele fez o famoso jantar, né, em que as pessoas recebem aqueles que vão honrá-lo por ser o presidente. Você se lembra que ele convidou para sentar ao lado dele os 2 carcereiros. Exatamente. É impressionante. É impressionante. Aliás, é mais do que isso, é irritante. É irritante. Como é que ele é capaz de fazer uma coisa dessa? Ele me humilha ao fazer isso, porque eu gostaria de ser capaz dessa grandeza. Exatamente. Eu sou bem menor que ele, não que isso seja, né, um alto desprezo, mas é verdade. Um homem que passa 27 anos preso, 18 numa solitária, de 1,60 m. Mandela tinha 1,90 m de altura. Em 18 anos ele ficou recluso numa pequena jaula, onde ele só saía para ser interrogado e torturado. Advogado, né? Um homem que tinha toda uma trajetória possível, líder na comunidade dele. E ele, para o jantar de posse, em vez de convidar as grandes autoridades, ele chama para sentar um de cada lado os carcereiros. É impressionante. E ainda, ao ser perguntado, diz: é porque eu queria que eles me vissem como um humano. Quer dizer, isso é de uma grandeza. O que faria você ou eu, claro, se a gente passa 27 anos sendo torturado, preso, vitimado, ofendido, né, agredido, e aí você tem em mãos o poder de ser presidente da República? De retribuir tudo, de dar vingar, o troco. de dar o troco. Dá o troco. O que ele faz? Ele humaniza a ideia e não se rebaixa. É de uma grandeza imensa. Bom, nós tivemos aí a apresentação desse vídeo com o Mário Sérgio Cortella, que é um dos filósofos que eu mais admiro. Ele fala justamente da questão da humanização, da decência, fala também da questão do Mandela, que quando eleito presidente, depois de ser torturado, né, de estar preso por 27 anos, e ter passado vários anos numa solitária de 1,60 m, e ele tinha 1,90 m de altura, resolveu convidar os carcereiros para o jantar de posse dele como presidente da África do Sul. E o fez porque simplesmente queria que os carcereiros o vissem como um ser humano. O que a gente faz muitas vezes nas relações é esquecer a humanização. Volto a dizer, extremamente importante que, além do que dispõe a lei, que nós tenhamos o bom senso de entender que a nossa legislação é imperfeita e que nós busquemos pautar as relações, especialmente a aplicação da lei, pela humanização. É uma bandeira que eu defendo e que muita gente pergunta: mas como fazer? O bom senso não se aprende na escola. O bom senso não se aprende em livros. O bom senso é o termômetro e a balança da vida. Por que eu digo isso? Se há uma legislação que é omissa, que é falha, que prevaleça o bom senso. Todas as vezes que eu tiver uma dúvida, se devo pagar um valor ou não, se devo considerar um prazo ou não, e se a legislação for omissa, que a gente faça mostrando a nossa boa intenção. O ideal é que os legisladores nos dessem a amplitude de base necessária para a segurança jurídica, mas isso não há. Então, voltando à leitura da lei do 443 da CLT, nós temos o parágrafo 3º seguinte: considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses,
independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então, senhoras e senhores, a única categoria, né, a única atividade que não pode ser objeto de contrato de trabalho intermitente é a dos aeronautas, porque há uma legislação própria. Aqui também um outro questionamento e uma outra reflexão. Nós temos outras atividades também reguladas por legislação própria. Por que é que se excluiu apenas os aeronautas? É uma indagação. A gente sabe da importância que tem os aeronautas. E aqui é uma distinção, gente, de aeronautas e aeroviários. Os aeronautas são aqueles que trabalham propriamente, né, na condução, né, das aeronaves. Os aeroviários são aquelas pessoas que estão no chão, dando base para que os aeronautas façam a sua atividade. São as pessoas que trabalham no check-in, no despacho lá de malas, de correspondências, são os agentes de aeroportos, ao passo que os aeronautas são os pilotos, né? As comissões, né? As pessoas que trabalham a bordo. Então, quero crer que tenha havido a exclusão justamente pela responsabilidade e pela especificidade dessa atividade. Muito bem, então, vamos lá, vamos dissecar aqui o parágrafo 3º, vamos desmistificar, né? Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua. Aqui nós temos um misto. O misto por quê? Volto a dizer, é o contrato SETA. Para mim é muito simples entender o contrato de trabalho intermitente, porque o contrato regra é como se nós tivéssemos um farol de um carro aceso permanentemente e estivéssemos numa estrada de terra, no interior, numa noite bem escura. Então, o contrato, regra, prazo indeterminado, é aquele farol que corta a escuridão e segue, né? E acontece ali de forma contínua. Já o contrato de trabalho intermitente é como se nós tivéssemos esse mesmo carro com um farol que ora acende, ora apaga. Então eu estou numa viagem, o farol está aceso, está escuro. Aí eu preciso parar porque o farol apagou. Então parou a prestação de serviço. Mas a viagem continua. E ela só vai parar quando eu quiser que ela pare. Por isso que eu insisto em dizer, o contrato de trabalho intermitente, o contrato para prestação de trabalho intermitente, para mim, é um contrato por prazo indeterminado. É um contrato regra, só que exceção. Aí o legislador, infelizmente, ao meu sentir, foi bem intencionado, mas do ponto de vista técnico, muito infeliz. Eu penso, com respeito a entendimentos contrários, eu ouso divergir de entendimentos. Por exemplo, nós temos entendimentos de que o contrato de trabalho por prazo intermitente seria inconstitucional por ofender o princípio da dignidade da pessoa humana. É um entendimento. E o fato da gente ter pensamentos diferentes não quer dizer que a gente tem que se agredir. Eu ouso divergir deste entendimento porque penso que algumas categorias já se acostumaram com essa intermitência. Eu conheço pessoas que não conseguem trabalhar no contrato regra, por prazo indeterminado. São pessoas já acostumadas há anos de trabalho, naquilo que a gente chamava, entre aspas, de clandestinidade, no freelancer, naquele trabalho de vai e volta, com alguns vícios. Eu brinco que é como você dirigir muito tempo antes de precisar tirar a carteira. Quando você vai tirar a carteira, você está cheio de vício. Aí você precisa de voltar para a autoescola, não para aprender a dirigir, mas para tirar os vícios. E aqui eu queria, com essa analogia do carro no escuro e do farol aceso, o contrato por prazo indeterminado é aquele farol que corta a estrada
de terra e ilumina frequentemente e a viagem segue, ao passo que o farol do contrato intermitente, ora vai, ora volta. Eu falei seta, às vezes é melhor nem falar em seta, porque seta é ritmado, se a seta estiver legal, né? É ritmado. Só que o contrato por prazo, o contrato intermitente não é ritmado. Você pode ter uma convocação por um período mais longo, outra por um período mais curto. Por isso que eu quero corrigir a analogia e colocar nessa aí do farol do veículo. A viagem é contínua, nós só vamos parar quando quisermos. Então, imagine que nós tenhamos um empregador e um empregado ali dentro do carro. Se um dos dois quiser descer, vai pagar o preço. Se o empregador manda embora, ele tem que pagar o aviso prévio. E olha, se o trabalhador intermitente cumprir durante os anos aquilo que é determinado pela legislação para adquirir direito, por exemplo, a benefício do seguro-desemprego, quando dispensado ele receberá. Então não é um contrato por prazo indeterminado? Se um trabalhador que está no contrato regra, que não tem essa intermitência, que trabalha no supermercado como operadora de caixa, como operador de caixa, que está ali há 20, 30 anos, se ele sai, não vamos falar 20, 30 não, vamos colocar que está ali há 4 anos, se ele sai e é dispensado, reúne os requisitos, vai receber o seguro-desemprego. Se eu tenho um trabalhador intermitente que durante 4 anos trabalhou não de forma contínua, mas com esse farol acendendo e apagando, se entre o acender e o apagar do farol houver a reunião das condições para o seguro-desemprego, ele receberá, assim como aquele que ficou com o farol aceso durante o tempo inteiro. Então, existem aqui alguns vícios, e a legislação ela vem para dar contorno às relações sociais. Se a relação social é quadrada, a legislação tem que ser quadrada. Se a relação social é quadrada, mas com pontinhos, a legislação será quadrada, mas com pontinhos. Mas que nós façamos isso com competência. Foi o que os nossos legisladores não tiveram. Para os senhores terem uma ideia, o Brasil tem esse péssimo hábito de tratar questões relevantes por meio de medidas provisórias. O artigo 443 é o que trata do trabalho, da prestação de trabalho intermitente na CLT, e nós temos o caput, que insere na parte final a expressão ou para a prestação de trabalho intermitente, e temos o parágrafo 3º, que vem a definir o que é um contrato de trabalho intermitente e qual é a categoria que está excluída dessa possibilidade. Nada mais do que isso. Fora isso, nós temos uma medida provisória, que é a 808 de 2017, que veio e detalhou muitos pontos que ainda são dúvida, mas que perdeu a vigência. Por quê? Porque não houve votação. Porque os nossos legisladores não se dignaram a regulamentar a matéria no prazo legal. Fora isso, nós temos instrução normativa da Receita Federal, nós temos portaria do Ministério de Estado do Trabalho, nós temos o Código Tributário Nacional trabalhando paralelamente e temos a CLT. E temos um judiciário perdido, doutrinadores que não se entendem, não obstante eu entenda que a beleza do direito é justamente a discordância, né? Mas poderíamos ter um mínimo de organização, um mínimo de qualidade técnica para a redação da legislação. Colocar apenas uma expressão ou para a prestação de trabalho intermitente no caput do artigo 443, como se isso fosse diferente do contrato regra, na questão, no tópico, no que diz respeito a ser por prazo determinado ou indeterminado, isso não é um erro grotesco, não é uma atecnia. A minha humilde opinião. Lógico que tem opiniões contrárias que eu respeito. Mas, podia colocar, por gentileza, o segundo vídeo. E aí eu vou colocar aqui, gente, uma música, né, Márcia, do Caetano Veloso, do CD Fina Estampa, em espanhol,
que fala do pecado. Isso aqui, com isso eu vou depois explicar qual que é o sentido da inserção dessa música na nossa live. Por favor. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo. Solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado que tiene castigo. Si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino. Que me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. Bom, nós ouvimos aí, né, uma das pérolas do CD Fina Estampa, do Caetano Veloso, todo em espanhol, e é justamente uma das músicas que nos fazem pensar sobre aquela relação que arrasta e é marcada talvez pelo pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns empregados, e digo isso por experiência de escritório e de trabalhar em sítios individuais, que alguns empregados preferem trabalhar como autônomos, vamos colocar assim, né? É um paradoxo isso que eu estou falando, mas na cabeça deles, né? Tirante as questões de ordem legal, né? Os elementos lá do artigo 3º da CLT e também do artigo 2º, né? Que define o que seja o empregador, e o 3º de quais são os elementos aí, né? Os requisitos necessários para a configuração de uma relação de emprego, de um vínculo empregatício. Alguns trabalhadores preferem alternar, trabalhar de forma intermitente e não se vincular a uma única fonte de renda. E esse foi o alvo do legislador no que quis regulamentar. Só que existem vícios, e esses vícios fazem parte das relações sociais. E é justamente o seguinte: tem empregados que não se dispõem a cumprir um contrato regra de forma contínua. Eles preferem o relacionamento, preferem o pecado, preferem se atirar em relações perigosas, que são justamente essas relações que não são contínuas. É como se eu tivesse conflitos
e como se eu namorasse várias moças ao mesmo tempo. Então eu tenho um contrato de trabalho firmado, vários contratos firmados com vários empregadores, mas eu não me vinculo a nenhum desses. É como se eu namorasse várias moças bonitas e não quisesse me casar com uma só. O contrato por prazo indeterminado é como se eu tivesse me vinculado a uma mulher, a um casamento e devesse a ela fidelidade. Já o contrato intermitente é o contrato de quem está sassaricando, ora aqui, ora acolá, e às vezes, dependendo dos horários, até pode haver aí um princípio de conflito, ou uma possibilidade de conflito, que eu posso estar trabalhando num contrato intermitente de 7 às 17, e se meu corpo aguentar, posso estar num outro contrato intermitente de 18 a 0, numa atividade, por exemplo, de um restaurante. Posso ser um auxiliar de limpeza, posso ser um recepcionista de 7 às 17 e trabalhar como chapeiro, por exemplo, numa lanchonete das 18 a 0. Conheço várias lanchonetes que trabalham nesse horário. Eu vou estar tendo relação com duas moças bonitas e não estou casado com nenhuma delas. Eu prefiro essa relação ao casamento. Aí vem o legislador e tem a intenção de regulamentar essas relações, mas não me dá uma legislação completa. Aí eu fico inseguro. Será que isso que eu estou fazendo em relação a essas moças bonitas não pode lá na frente virar um casamento? Pode. Se não for bem conduzido, o contrato de trabalho para prestação intermitente pode se transformar num contrato de trabalho por prazo indeterminado, regra. Indeterminado ele já é, volto a dizer. Só que aí, ao invés de namorado, eu vou ter que me casar com todas essas pessoas. E aí vem a bigamia, né? E aí, eu me lembro aqui de um amigo, que eu não vou aqui dizer o nome para não comprometê-lo, que diz que não tem problema algum se tiver 3 ou 4, porque o que se proíbe é a bigamia. 2, não pode ter mais de 2. Não pode ter 2, mas se tiver 3, 4, a legislação não trata do assunto. É uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, porque o nosso código repressor, ele é explícito, né? Então, com essa analogia também que faço entre o casamento e os namoros aí, mais uma vez, quero tecer a minha crítica. Entrar em aspectos práticos, quanto tempo que eu tenho para convocar? Quanto tempo a pessoa tem para me responder? Como eu devo fazer essa formalização? Qual que é a forma mais segura? O WhatsApp serve para convocar? Nós vamos entrar nesses detalhes porque eu vou expor aqui um documento base de um contrato para que os senhores entendam o que o bom senso tem recomendado. E olha, o que estava na medida provisória 808 de 2017, apesar de não valer mais do ponto de vista jurídico, é o único norte que ficou para que se redija minimamente um contrato de trabalho para prestação intermitente. Eu, antes disso, antes de deixar aqui na tela, até para que vocês, os senhores e as senhoras, possam entender quais são esses requisitos mínimos, práticos, diretos para a formalização do contrato intermitente, eu vou pedir o Marlos para para colocar mais uma vez aí um pouco de leveza nesse assunto, que é um assunto mítico, um assunto que nós não temos tanta legislação, mas que o bom senso prevalece e deve prevalecer sempre, além da humanização. Mas, por favor. Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos.
chegar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Bom, senhoras e senhores, essa música aí, né, da Maria Rita, que a Maria Rita tão bem interpreta, Encontros e Despedidas, é o que a gente tem no contrato de trabalho intermitente. A gente encontra, o empregador convoca, o trabalhador aceita, se estabelece uma relação que tem uma duração, que termina, mas daí a pouco nós estamos nos encontrando de novo, que é uma nova convocação, uma nova história, uma nova despedida. É como se nós tivéssemos a morte e a ressurreição. É mais um paralelo que eu gostaria de colocar. O contrato de trabalho intermitente poderia, e ao meu sentir, deveria ter sido objeto de uma legislação especial, assim como nós temos o contrato de trabalho temporário, que é a Lei 6.019 de 74, que, a propósito, foi objeto de mais uma lambança, né? Que é uma lambança, mais uma lambança de regulamentação legislativa, porque com o fenômeno da terceirização sendo validado por uma decisão do STF de agosto de 2018 e com efeito, né, com repercussão de ordem geral, nós tivemos a validação da terceirização de todas as atividades indistintamente, que antes só poderia haver a terceirização de atividade meio, e ainda assim, desde que não houvesse subordinação jurídica direta do prestador de serviço ao tomador, e desde que não houvesse a pessoalidade, ou de serviços acessórios que estão definidos lá na súmula 331 do TST, serviço de vigilância ou de conservação e limpeza. Muito bem, nós tivemos durante anos uma estrutura bilionária de serviços sendo regulamentada, nem regulamentada, né? Sendo avaliada, sendo balizada por uma súmula do TST, que é a súmula 331. Depois de muitos anos, de muito embate, de muitas ações e de muita divergência, nós tivemos a decisão do STF, que veio, apesar de tardia, veio em boa, não vou dizer boa hora, mas veio para regulamentar e entender que a terceirização é possível em todos os ramos. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois disso o que nós tivemos foi a inserção na Lei 6.019 de 74 de alguns artigos para tratar da prestação de serviço que não é o trabalho temporário, que é a prestação de serviços contínua, que é a prestação de serviços propriamente dita. E aí, o que se tem é uma bagunça, uma celeuma, o que se pega uma legislação de 1974, a Lei 6.019, e se insere dispositivos que vão tratar da prestação de serviço, do contrato, da terceirização, que foi autorizada
pela decisão do STF de agosto de 2018, mas que deveria ter sido objeto de uma outra lei para que não se confundisse os conceitos. Nós que somos técnicos do direito, às vezes temos dificuldade de separar o que é contrato temporário do que é prestação de serviço por prazo indeterminado, dentro da mesma estrutura legislativa. Imagina por exemplo, os contadores, as pessoas que não têm o domínio do direito como o advogado tem. Mais uma lambança legislativa. Então eu volto a dizer, o contrato de trabalho intermitente poderia ter sido tratado uma lei especial, por que não? A terceirização autorizada pelo órgão máximo do judiciário do nosso país deveria ter sido objeto de uma lei especial, por que não? Facilitaria o entendimento. Eu não consigo entender qual é o raciocínio e qual é a lógica utilizada pelos legisladores para fazer tanta lambança, para deixar tanta lacuna, para prejudicar tanto a sociedade, para prejudicar tanto os empresários que tanto buscam segurança jurídica, para prejudicar os empregados, que acabam sendo também lesados por essa insegurança. Um país que precisa de segurança para atrair investimentos não pode ficar à mercê dessas lambanças legislativas. São algumas reflexões. Voltando aqui para o ponto de vista prático, tirando esse meu desabafo, eu peço ao Marcos que compartilhe aí um documento, que é o contrato de trabalho intermitente, que é uma sugestão de documento base, que a gente fez com base, tirante aí o pleonasmo. Eu vou então passar para vocês aqui. Então nós temos aqui contrato de trabalho intermitente, nós temos a parte que a gente coloca aqui, que é a qualificação, indicamos a espécie, o tipo de contratação que está sendo feito, por esse instrumento particular, a empresa tal, com sede na rua tal, que passa a ser chamada, denominada de empregadora, e aí vai à frente do doravante e a qualificação do empregado, doravante denominado empregado, celebra o presídio de contrato de trabalho intermitente, conforme a legislação de trabalhos em vigor, 443, parágrafo 3º e 452, letra A, que será regido pelas cláusulas e condições. E aí vem: o empregado trabalhará para o empregador na função, você coloca função, e mais funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo a necessidade desta, desde compatíveis com a condição pessoal daquele. Aqui, gente, um parênteses. Para qualquer contrato de trabalho, nós precisamos estar atentos ao 456, parágrafo único da CLT, que prevê que a falta de estipulação será considerado que o trabalhador se obrigou a realizar todas as atividades e tarefas compatíveis com a sua condição pessoal, salvo disposição em contrário. Significa dizer que o fato de eu ter sido contratado para uma função não quer dizer que eu não possa executar tarefas relacionadas a outra função, desde que compatíveis com a minha condição pessoal. Aqui um parênteses para distinguir o que seja função e também tarefa. Não sei se os senhores e as senhoras sabem a distinção. Função tem um sentido de conjunto, organizado, Já a tarefa, eu estou resumindo os conceitos, tá? Aqueles que são aí professores, me perdoem, eu estou tentando simplificar. Tarefa já é singular, já tem um sentido de parte. Então imagine que você está na sua casa, brincando com o seu filho, em cima da mesa o quebra-cabeças. As tarefas são aquelas pecinhas do quebra-cabeça. Ao passo que a função é quando você tem o quebra-cabeças formado.
Então, você pode ter peças de um quebra-cabeça semelhante àquele que venham a se encaixar e poderão ser considerados como se fosse desse quebra-cabeças, ao invés de se dizer que você mudou a função porque você colocou uma tarefa a mais. A gente vê muita discussão no Justiça do Trabalho de acúmulo de função, desvio de função, sem que as pessoas saibam, ao menos, distinguir o que é tarefa de função. Então, quando a gente coloca aqui, nessa cláusula primeira, desde que compatíveis com a condição pessoal daquele, abre-se um leque e é um antídoto para o veneno do excesso e da falta de técnica de alguns pedidos de acúmulo ou de desvio de função. Entendendo que quando você fala de desvio de função, alguns doutrinadores e juízes entendem que tem de haver quadro de carreira homologado, quadro de carreira organizado, para que você possa fazer o encaixe daquilo que tenha sido considerado como desvio. A cláusula segunda, nós temos um empregado ou empregada poderá a qualquer tempo ser livremente transferido de local de trabalho a título temporário definitivo. Isso não tem a ver com contrato intermitente, está dentro da estrutura dos contratos de trabalho de maneira geral. A cláusula terceira, um empregado ou empregada é contratado para trabalhar em qualquer turno ou horário, a critério da empregadora, se comprometendo a acatar qualquer alteração nesse aspecto, ciente que está desde já da possibilidade de sua ocorrência. Aqui nós temos a questão do jus variandi, que é o direito, que o empregador tem de fazer alterações no comando das suas atividades empresariais. Obviamente que a diferença, volto a dizer, entre o veneno e o remédio é a dose. Você não vai sair fazendo as alterações que você quer, ou que você acha, para prejudicar as pessoas, para pirraçar as pessoas. Aí vem o bom senso e o princípio da casuística, cada caso é um caso. O parágrafo 1º fica desde já prevista e consentida a prorrogação da jornada de trabalho por mais 2 horas, em caso de necessidade a critério do empregador. É um dispositivo que se aplica a todos os contratos, está lá no artigo 59 da CLT, e aqui, gente, lembrando que o empregador pode exigir que o trabalhador faça horas extras desde que ele tenha contratado. E lá no 59 da CLT está regulamentado esse assunto. O parágrafo 2º é caso o acréscimo de horas em determinado dia venha a ser compensado em outro dia da semana, dentro da mesma semana, de modo que não exceda o limite legal de horas semanais, ficará afastado o direito do empregado ou da empregada de pleitear acréscimo salarial pelas horas suplementares. Aqui nós estamos falando de prorrogação e compensação, que também é uma matéria que teve alteração nessa questão da reforma trabalhista, que durante muitos anos nós tivemos discussão por causa da má redação também do artigo 59, que tratava, que previa a possibilidade, desde que fosse por acordo, ou convenção coletiva. Não estava escrito que é acordo coletivo. Então, algumas pessoas entendiam que podia ser um acordo individual, outros entendiam que tinha que ser necessariamente acordo coletivo. Por causa dessa má redação, várias ações tramitaram e ainda tramitam na Justiça do Trabalho. O quarto, o empregado ou empregada receberá salário de tal valor, por hora trabalhada. Pode ser aqui também outras formas de pagamento, que a gente costuma dizer que há uma distinção entre o que você estipula como base salarial e a periodicidade de pagamento. Uma pessoa pode receber por hora trabalhada e ter o pagamento feito por semana, por quinzena ou por mês. Na cláusula 5ª, parágrafo único do 4º, o salário contratado será pago todo dia, vai colocar a data, por mês de depósito. Por enquanto, nós estamos aqui trabalhando com as questões que dizem respeito a todo contrato. Quinto, a gente já entra na parte que diz respeito ao contrato de trabalho intermitente. A empregadora convocará o empregado por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Parágrafo 1º. Considera-se eficaz, para os fins dessa cláusula,
a convocação feita por meio de telegrama com cópia e aviso de recebimento, por meio de envio de mensagem via SMS ou WhatsApp, por meio de envio de mensagem eletrônica, e-mail ou ainda por meio de contato telefônico. Parágrafo 2º. O empregado informa neste ato o seu endereço eletrônico e e-mail qual seja. E, além disso, informa o número do seu telefone celular para contato por meio de chamada de voz, de SMS ou de WhatsApp, qual seja. Informa ainda o número do seu telefone fixo, qual seja, para fins de convocação. Aqui uma brincadeira. Hoje mesmo eu comentei com um amigo que a gente hoje, se ligar para uma pessoa, é quase que agredir. Ninguém mais fala o telefone. Você liga para a pessoa, ela não atende. Aí você manda o WhatsApp e ela responde. Não dá para entender o que está acontecendo com as pessoas. É lógico que tem também um amigo meu, que eu não quero falar o nome, que você liga e ele fala assim, quem me incomoda, ele já atende o telefone dizendo, quem me incomoda, porque ligação, dependendo da hora, do momento, é inoportuno. Agora, uma mensagem do WhatsApp, você vai responder quando você quiser, quando você puder. Sinais dos tempos, né? Bom, muito bem. Na sequência, por que a gente coloca aqui no contrato quais são os meios? Para que não haja aquela desculpa, mas ele me mandou o WhatsApp, mas eu não combinei isso. Eu estava esperando, era uma ligação. Não, ele me ligou, mas eu combinei, foi o WhatsApp. Então a gente coloca todos os meios para que não haja discussão sobre a efetividade da convocação. E mais uma vez, bom senso. Se você mandou mensagem e a pessoa não respondeu, você não vai brigar, você vai procurar uma outra pessoa que atende, que queira trabalhar, né? Bom, cláusula 6ª. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumidos no silêncio a recusa. Aqui também bom senso, que a pessoa pode não responder por um motivo justificado, você pode aceitar dependendo da humanização, do bom senso, aceitar e dar a ela a oportunidade de trabalhar. Cláusula 7ª. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem motivo justo ou sem justo motivo, pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Cláusula 8ª. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição da empregadora, podendo o empregado prestar serviços a outros contratantes. Aqui que eu fiz aquela brincadeira do casamento e dos namoros vários, dos conflitos, né? Justamente porque o intermitente te possibilita namorar com vários ao mesmo tempo. Há um prazo que o contrato regra por prazo indeterminado, você casou, está lascado, está casado. A não ser que você queira o divórcio e aí você vai buscar as formas. Não que eu tenha nada contra casamento, casamento é ótimo. A propósito, o último que eu fui, o buffet estava ótimo. Cláusula 9ª. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso remunerado e adicionais legais. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas acima listadas. Na cláusula 10ª, a empregadora efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do fundo de garantia do tempo de serviço na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal, e fornecerá ao empregado comprovante de cumprimento dessas obrigações. Cláusula 11ª. A cada 12 meses, o empregado adquirirá direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, o mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço pelo empregador. Aqui, gente, também mais uma observação sobre o paralelo que fiz do contrato por prazo indeterminado regra e na minha dicção do contrato por prazo indeterminado exceção, que é o contrato de prestação de serviço intermitente. Volto a bater nessa tecla. Nós temos um contrato por prazo indeterminado picado. É como se eu tivesse, até comentei outro dia com Fernanda e com Roberto, que são meus colegas de escritório, comentei com eles
numa analogia, que é como se eu pegasse uma cobra e picasse, e tivesse uma outra cobra ao lado dessa, totalmente intacta. Eu vou ter aqueles pedaços, como a gente vê da lagartixa que solta o rabo também, eu vou ter aqueles pedaços ali e vou ter uma inteira, mas eu vou ter duas cobras, eu vou ter duas lagartixas, não vai mudar. O que eu vou ter são pedaços que, e eu até tenho uma decisão que eu até achei muito engraçada, com todo respeito ao magistrado que a proferiu, que entendeu que não houve observância das condições para a validade do contrato de prestação intermitente e decretou a indeterminação do prazo. Ora, já era por prazo indeterminado, sempre foi e sempre será. Isso não é consequência. Eu me pergunto, se um trabalhador contratado por prazo indeterminado, contrato regra, é dispensado, ele vai receber valores, vai ter acesso ao seguro-desemprego, vai ter acesso ao fundo de garantia com 40%. Qual a distinção de um trabalhador que recebe a sua rescisão no contrato de trabalho de prestação intermitente? É que ele já vem recebendo, ao longo do tempo, os pagamentos proporcionais dos períodos em que a luz esteve acesa, em que o farol do carro esteve aceso. Mas ao final, na hora do acerto, os dois carros vão estar parados e o farol vai ser o mesmo, porque eu vou ter que dar aviso prévio, ou vou ter que pedir demissão, ou pode ser uma rescisão indireta, ou pode ser uma dispensa por justa causa. Significa dizer que os carros vão parar no mesmo ponto da viagem e eu só não vou ter condição de olhar para trás e igualar, porque um carro continuou e o outro veio parando e arrancando, parando e arrancando. Então, de todo modo, o que nós temos são contratos prazo indeterminado, um regra e um outro Frankenstein criado pela incompetência dos nossos legisladores e pela necessidade de se fazer coisas a toque de caixa para interesses políticos e de classe. Falo isso, não estou aqui dizendo que a reforma trabalhista não tem pontos positivos, tem pontos excelentes, demorou para ser feito, mas perdemos a oportunidade de fazer algo mais robusto, mais concreto. Eu gostaria também, e quero, continuando a leitura aqui, parei na cláusula 11ª, né? 12ª. Fica acordado, com base no artigo 462, parágrafo 1º da CLT, que em caso de dano causado pelo empregado, o desconto do valor necessário para a devida reparação será lícito, independentemente da ocorrência de dolo. Vamos lá. Aqui nós já saímos daquelas cláusulas que tratam especificamente do contrato intermitente e voltamos para aquelas cláusulas que se aplicam a todos os tipos de contrato. Aqui é muito interessante, um parênteses, muitos empregadores não sabem, e muitos empregados também não sabem, que o desconto dos prejuízos causados pelo empregado, ele só é legal tirante a hipótese do dolo, que é a intenção, quer dizer, se eu trabalho numa empresa, por qualquer discussão que eu tenha com o meu empregador, no momento de fúria, eu pego uma pedra e jogo no vidro do carro da empresa, eu tive a intenção de causar aquele dano. Esse prejuízo, o que é necessário para reparar aquele dano, pode ser descontado do meu salário sem que tenha nenhuma cláusula no contrato. De outro lado, se eu estou dirigindo e por uma negligência, imprudência ou imperícia eu bato o carro da empresa, esse desconto só será legal se houver no meu contrato de trabalho uma cláusula que preveja a possibilidade do desconto no caso de culpa, por força do 462, parágrafo 1º da CLT. Por isso que é importante, tanto para que o empregado saiba, quanto para que o empregador garanta o seu direito, a inserção dessa cláusula. Estamos aproveitando aqui o gancho para esclarecer esse ponto. Na cláusula 13ª, na exceção do contrato, o empregado se compromete a devolver no informe, EPI. Isso aqui também, gente,
deve ter essa cláusula em todos os contratos. Cláusula 14ª, a questão aqui é direito de uso de imagem, de voz, de material, é muito importante, porque hoje, com essa questão do fenômeno das redes sociais, é muito comum você ver pessoas sendo utilizadas para propaganda da empresa, tem que ter autorização, sob pena de reparação de danos. O parágrafo 1º também trata da questão da cessão em caráter revogável, retratável do direito de utilização de imagem, de som, também por questão de cautela, está no contrato intermitente, várias cláusulas que se aplicam a todos os contratos. Não vou ficar aqui perdendo, não vou ficar aqui tratando de assuntos que não tenham relação direta com o tema, até para não alongar muito. As outras cláusulas não dizem respeito ao contrato intermitente. Tudo bem, são algumas considerações. Por gentileza, Marcos, eu queria que você colocasse para mim o próximo vídeo, por favor. A gente já está encerrando, tá? Eu vou responder as perguntas e no que responder nós vamos para o final, né? E encerramos a live, ok? Bom, gente, o que eu quis aqui foi tratar, eu não referenciei o 452A da CLT, deixa eu aqui me penitenciar. Existe além do 443, o 452A, quis deixar, sim, compartilha para mim, Marcos, só para que a gente possa tratar aqui. Além, eu falei então, só recapitulando e complementando em tempo, a tempo e modo, nós temos, além do 443 caput, parágrafo 3º, nós temos também o 452A. Está compartilhando? Vamos lá. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora, tudo aquilo que eu já li para os senhores e as senhoras, né? Os detalhes, especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor do salário mínimo, ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Parágrafo 1º, o empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviço, informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Parágrafo 2º, recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder o chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. Tudo isso eu li dentro do corpo, né, dentro da estrutura do contrato que apresentei como documento básico. Parágrafo 3º, a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Significa dizer que o fato de eu recusar não vai me prejudicar no que tange à questão da subordinação. Tampouco haverá qualquer consequência para o empregador. Aquela história que eu falei do namoro e do casamento. Parágrafo 4º, aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho. A parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% de remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. É uma forma de punir aqueles que roem a corda, né? Como a gente tem, quando você dispensa, você paga o aviso, indenizado, e quando você pede demissão, o aviso pode ser descontado. Quando você dispensa, tem 40% de multa em cima do fundo de garantia para o empregador. Quando você pede demissão, o fundo de garantia fica inacessível, você não pode sacá-lo de imediato, a não ser em situações específicas previstas na lei que trata do fundo de garantia. Parágrafo 5º, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviço a outros contratantes. Aqui é aquela história que eu falei do namoro e do casamento, né? Ou do que a gente está fazendo esse paralelo para explicar. Parágrafo 6º, ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: 1. Remuneração. 2. Férias proporcionais com acréscimo de 1/3. 3. 13º salário proporcional. 4. Repouso semanal remunerado. 5. Adicionais legais. Parágrafo. Aqui eu volto a dizer aquela história, agora mais uma analogia. A história da cobra inteira e daquela que está partida, da lagartixa que está
inteira é daquela que tem o rabo solto ali, como se fosse um corpo outro, né? Nós temos, volto a dizer, um contrato de trabalho por prazo indeterminado, regra. E de um outro lado, um contrato de trabalho por prazo indeterminado, exceção. Não há distinção. Por isso que eu penso que deveria ter sido tratado numa lei especial, para que não houvesse essa confusão que há pela má redação da legislação. Parágrafo 7º. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 8º. O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do fundo de garantia do tempo de serviço na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal, e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. Parágrafo 9º. A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir nos 12 meses subsequentes o mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço pelo meu empregador. Nós temos aqui o mesmo direito que o trabalhador do contrato de trabalho por prazo indeterminado, que é o contrato regra, nós temos para o trabalhador do contrato de trabalho por prazo indeterminado, exceção intermitente. O que nós temos aqui é não posso dizer uma disfarçatez, mas uma cópia mal feita, né? Como a gente vê algumas petições da gente circulando aí, que um magistrado conhecido meu também me chamava às vezes e falava: Robson, vou tampar aqui a assinatura. De quem que é essa redação? Quem que escreveu isso aqui? É o mesmo que fizeram aqui. Copiaram e colaram e fizeram um arremendo, deram uma ajeitadinha para colocar que o mês de férias, né, nesse período, não poderá ser convocado para prestar serviço pelo meu empregador. Quer dizer que ele vai descansar as férias da mesma forma como que acontece com o trabalhador que tem uma vinculação por prazo indeterminado no contrato regra. Simples assim. É uma tentativa de diferenciar, de distinguir o que é igual, ou melhor, o que é semelhante. Então, é o que nós temos de legislação, que ao ler ali o contrato, eu lembrei do 452A, que é justamente que deu base para que a gente redigisse. Então, recapitulando, gente, nós temos o 443 caput, não precisa mais compartilhar essa tela não, tá? Nós temos o 443 caput, nós temos o parágrafo 3º do 443 da CLT, nós temos o artigo 452A da CLT e seus parágrafos, e fora isso mais nada. Tinha a medida provisória de 108 de 2017 que perdeu a validade, que era útil na questão de detalhamento de alguns pontos relevantes, que com a perda da vigência da medida provisória ficaram no vácuo e os legisladores não tomaram providência. E devo também esclarecer e referenciar que existem, que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal ações diretas de inconstitucionalidade, vou referenciar aqui o número delas, a 5.806, são ADINs, tá? A gente está colocando aqui a abreviatura AD maiúsculo INS minúsculo. Se você for ao site do STF, lançar lá no Google STF, vai aparecer o site, você clica, tem a opção de consulta processual, pede qual que é a classe, né? Você coloca que são ADINs, A maiúsculo, D maiúsculo, D de dado, I maiúsculo, NS minúsculo, N de nada, S de saco, 5.806, 5.806, 5.826, 5.826, 5.829, 5.829 e 5.950. São essas ações que estão tramitando no STF, cujo relator é o ministro Edson Fachin, e não há ainda uma definição. Além de todos esses problemas técnicos, de redação, de bom senso, de humanização, nós ainda temos ações diretas de inconstitucionalidade. Vivemos num sistema democrático
é direito, né, das confederações, dos órgãos de classe, e devem brigar no que dizem respeito aos cumprimentos dos princípios que informam o direito laboral pátrio e especialmente dos princípios constitucionais. Volto a dizer, entendo que a intenção foi ótima, mas a forma de execução não foi. O legislador perdeu uma oportunidade de regulamentar o contrato de trabalho intermitente. Então, gente, só para finalizar, volto a dizer, sem receio de ser enfadonho, peco por redundância, mas não peco por omissão. Contrato de trabalho intermitente, de prestação intermitente, não é nada mais do que um contrato de trabalho por prazo indeterminado, fracionado. Farol aceso contínuo, indeterminado regra. Farol que vai, que alterna e volta. Aquele farol lá em cima do rochedo no mar, que adverte os navios que estão se aproximando. Aquela intermitência. Nada mais do que isso. Ao final e ao cabo, nós temos a equiparação dessas duas formas de contrato. Porque no momento da rescisão não há nenhuma distinção do contrato regra por contrato exceção, que é o intermitente. Essa reflexão eu gostaria de fazer. Gosto também da analogia do casamento e do namoro. Gosto da analogia da cobra e da lagartixa. E gosto também de responder perguntas, desde que eu saiba a resposta. Se não souber, serei humilde. E queria fazer uma proposta para os senhores e senhoras, que nós façamos uma outra live sobre esse mesmo tema, em cima de perguntas que eu não consiga responder agora. Se não tiver resposta, humildemente vou pedir um tempo, vou pesquisar, vou fundamentar e vou trazer numa próxima live a resposta, ou até posso disponibilizar depois no Instagram, eu acho bonito falar Instagram, da Barros Inteligente. Eu vou responder perguntas. Marilda Augusta Sena, obrigado, viu, Marilda, pela assistência e por estar nos acompanhando. Como fica a situação da empregada grávida no contrato intermitente e como fica a situação versada no aludito contrato? Eu enfrentei na prática recentemente esse assunto. Vou dar um exemplo aqui, Marilda, eu não sei se é o que você está perguntando, mas vou tentar resumir e corporificar. Muito bem, eu fui consultado, uma empregada que presta serviços no contrato intermitente ou por meio de um contrato intermitente, descobriu que estava grávida num período em que ela não tinha sido convocada para trabalhar. Significa dizer que ela trabalhou, foi convocada, trabalhou, e um desses períodos em que o farol estava apagado, ela descobriu que estava grávida e comunicou à sua empregadora. Esta empregadora me consultou e eu disse aos representantes o seguinte: é muito simples, ela tem todos os direitos, ela tem o direito, ao meu sentir, aplica-se o artigo 10, inciso 2, letra B do ato das disposições constitucionais transitórias, que é outro absurdo, que é a Constituição de 88, e até hoje nós temos um ato de disposições constitucionais transitórias. De 88 para aqui, alguns anos se passaram, e o que é transitório não foi regulamentado. Absurdos que só no Brasil, né? Muito bem. Aplica-se a esse contrato, ao meu sentir, tudo que se aplica ao contrato regra. Essa trabalhadora tem direito à estabilidade no emprego, mas não há obrigação de a empregadora ou da empregadora pagar salários por um período que ela não está sendo convocada. E nem a empregadora, ao meu sentir, é obrigada a convocá-la porque ela está grávida. Até porque nós temos um outro absurdo nesse país, que é as empregadas grávidas não poderem trabalhar por conta da Covid, né? E o empregador tem que pagar salário. O governo é que tinha que suportar essa conta.
não os empregadores que já estão pagando a conta da inatividade durante vários meses. Teve gente que não sobreviveu, tem empreendimentos que acabaram, tem empresários que estão na bancarrota, ruína, por conta de um fenômeno que ninguém, né, de uma doença maldita, de um vírus maldito que veio para assolar a humanidade. Agora, eu como empregador, que tenho o direito, né, de convocar ou não, vou convocar uma trabalhadora grávida para que ela volte a um trabalho que ela não pode exercer e pagar o salário para ela ficar em casa? Ah, mas tem um lado social, como é que ela faz? Que ela procure se empregar num contrato regra, prazo indeterminado. As pessoas que se dispõem a trabalhar de forma intermitente têm de entender que os riscos não são só do empregador, são dela também. Se eu, ao invés de casar, prefiro namorar, que eu assuma as consequências da minha decisão de não casar. Se uma trabalhadora grávida, com contrato intermitente, descobre que está grávida num período em que ela não está sendo convocada por ninguém, e se ela verbaliza, o empregador não é obrigado a convocar e nem a pagar salário se ela não está trabalhando. Ah, mas como é que fica a garantia, os direitos? A garantia está de acordo com o contrato. Eu não vou convocar, poderia até convocar pelo lado do bom senso, da humanização que eu disse, se ela pudesse trabalhar, mas ela não pode. E aí é um exagero. Ao meu sentir, a trabalhadora grávida poderia sim estar trabalhando como qualquer outra pessoa. A gravidez não é doença. Ah, mas a trabalhadora grávida, o risco é maior. Basta que use máscara, basta que tome a vacina, basta que respeite as regras de distanciamento social, use álcool em gel. Qual que é a distinção? Ah, não, nós queremos proteger. Existem proteções que, ao invés de proteger, atrapalham os trabalhadores. O nosso país é marcado por excessos. E o governo, e quem cuida das leis, quem edita as leis, não tem bom senso, estão enfiados dentro de gabinetes com carpete, com ar-condicionado, e não sabe como é que a vida funciona aqui fora. Não sabe que ser empresário nesse país é ser artista. Não sabe que ser empregado é ser artista também. Por quê? Porque quem comanda não tem competência para fazer. É simples assim. Então, ao meu sentir, não há dúvida nenhuma. Dê essa orientação para a minha cliente, sustenta em qualquer tribunal, sustenta em qualquer bancada, que o empregador, aqui é o princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Onde é que está na lei? Não tem nem lei para regular o contrato. Como é que vai haver lei para obrigar alguém a convocar uma empregada grávida para voltar para trabalhar onde ela não pode, porque tem que ser teletrabalho ou trabalho à distância? A maior parte das nossas funções, atividades, não permite o trabalho à distância. Uma operadora de caixa, um auxiliar de serviços, a maior parte, obviamente que nós vivemos um mundo digital. Penso que não vai voltar tão cedo. Penso que não vai voltar tão cedo para as atividades presenciais. E vai para presencial só aqui que não tiver jeito. 2. Há a possibilidade de somatório dos períodos de afastamento para fins de contagem de tempo para incentivação ou jubilação? Não. Não. Período de afastamento está na lei que é período de inatividade. Está regulamentado que é inativo. Não vejo a jubilação aqui, inativação é aposentadoria. Não vejo como possível, porque está claro na lei que é período de inatividade. A história do farol aceso, do farol apagado. Quem resolveu andar no carro que acende e apaga farol, não pode depois pegar a escuridão para somar para a aposentadoria, ao passo que quem está com o farol aceso direto vai contar direto. Então, para mim, aqui, mais uma vez, é o princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Houve declaração de inconstitucionalidade ou ADI abordando o tema? Que eu saiba, não. Não consultei hoje essas
a jeans que referenciei, mas que eu saiba não. Obrigado, Marilda, pelas perguntas, espero ter esclarecido. Evandro Werneck, meu amigo, gente boníssima, obrigado aí pela assistência e pela pergunta. Qual o período máximo que podemos ficar sem convocar um intermitente? Não há. É a história do farol aceso e apagado. A legislação não é clara. É um dos pontos que merece tratamento, viu, meu caro Werneck? Não tem, não há na legislação. Mais uma vez, artigo 5º, inciso 2. Quanto tempo que eu posso ficar com o meu farol apagado? Não há na legislação à disposição. Eu posso contratar, assinar a carteira, fazer um contrato de trabalho por prazo intermitente, convocar o trabalhador, ficar com ele 1 mês, 2 meses trabalhando. Depois eu posso ficar 1 ano, 2 anos sem convocá-lo. Se o meu negócio não exigir, ou se não houver interesse da minha parte, é a história do namoro. Eu vou ali, dou um amassozinho, fico um tempo, depois, arrumei uma outra aqui melhor, o contrato intermitente tem essa maleabilidade. O risco é só dos conflitos, né? Tem que tomar cuidado. Obrigado. Adriele Caetano, também, Adriele, minha querida, considerada, a gente já trocou muita ideia, né, Adriele? Te considero muito, saiba da minha admiração pelo seu trabalho, pela sua competência, assim como o Evandro Werneck, como a Marilda também, que são pessoas admiráveis. A Adriele já está há algum tempo nessa estrada, né, Adriele? Obrigado. Quais são as desvantagens do trabalho intermitente? Tudo que eu falei. Ponto 1, falta de regulamentação. Ponto 2, falta de regulamentação. Ponto 3, falta de regulamentação. Ponto 4, falta de regulamentação. Ponto 5, falta de regulamentação. Se nós tivéssemos, Adriele, regras mais claras, o contrato de trabalho intermitente poderia ser muito melhor do que está sendo. Muitos empregadores ainda não utilizam o contrato de trabalho intermitente, quando deveriam estar utilizando. O contrato de trabalho intermitente é solução para muitos negócios. Não utiliza por causa da insegurança jurídica. Várias ações de inconstitucionalidade tramitando no STF, ações diretas de inconstitucionalidade. Uma legislação coxa de retalho, Frankenstein, como queira, legisladores que são, em verdade, despachantes de interesses políticos, de classes, que não sabem, às vezes não sabem o que estão fazendo lá na Câmara dos Deputados e no Senado, e a gente é à mercê dessa bagunça toda. 2. Como acontece a rescisão do contrato de trabalho intermitente? Quando uma das partes não quiser mais, eu não quero te namorar mais. Mas tem 5 anos que nós estamos juntos. Eu vim acertando conselhos, beijos e abraços que te dei durante esses meses todos. No final agora tem beijo e abraço aí para trás? Tem, vamos acertar. Não tem, vamos fechar. Dispensa, Adriele, aquela história que eu te falei. Contrato de trabalho, regra, indeterminado. Contrato de trabalho por prazo indeterminado, exceção intermitente. Simples assim. Se tiver direito a seguro-desemprego para receber, a empregadora não convém mais manter aquele namoro, aquele contrato. Rompo. Vou fazer o acerto como faço no contrato regra. Ele vai ter direito a seguro-desemprego se preencher os requisitos legais, se pedir demissão, se tiver algum saldo de fundo por receber, não receberá. E assim que funciona. 3. O que descaracteriza o trabalho intermitente? Foi justamente o que eu disse, que até depois eu vou exibir aqui, vou compartilhar a decisão. Aliás, nem vou compartilhar porque eu não quero expor o nome de pessoas, para não parecer que eu estou fazendo uma crítica pessoal, não é. Mas esse magistrado que proferiu a decisão de considerar por prazo indeterminado um contrato intermitente mal executado, choveu no molhado. E já era por prazo indeterminado. Então, o que descaracteriza o contrato de trabalho intermitente é justamente a má utilização. Se eu namoro querendo casar, vai dar problema. Se eu caso querendo namorar, vai dar problema. Então, o que eu tenho que fazer é cumprir o pouco de legislação que há. 443, caput parágrafo 3º, 452A.
E aí vem também Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1867, 25 de janeiro de 2019, que trata das questões previdenciárias. Tem também uma portaria, que é 349, de 25 de março de 2018, do Ministério do Estado do Trabalho, que também estabelece regras diante do caducar da medida provisória 808 de 2017. O Ministério do Trabalho lançou portaria, que é para regulamentar as atividades de quem trabalha naquele ministério. E nós a seguimos porque sabemos que os auditores vão seguir a portaria. Ok? E tem também a aplicação do Código Tributário Nacional em alguns dispositivos, não vou me delongar aqui não. Quarto, existe multa por descumprimento que ficou definido no contrato intermitente? Não, não existe, até porque a legislação é escassa. Se eu descumpro um contrato de trabalho por prazo intermitente, a minha pode pegar uma cobra picada e colá-la, e ela vai ficar igual a cobra inteira. Essa é a consequência. Por isso que eu estou dizendo que o juiz, o magistrado que proferiu a decisão foi infeliz. Choveu no molhado. 5. O trabalhador intermitente pode prestar serviço a terceiro? Sim. Não há proibição, é a história do namoro. Desde que haja convocação no prazo certo. A única exceção, Adriel, são os aeronautas. Tá? Pode, tranquilamente. Eu posso contratar um trabalhador intermitente. Se a minha atividade é prestação de serviço, eu posso contratá-lo para prestar serviço a um terceiro, não há nenhum. Até porque, na decisão do STF 2018, todas as atividades são terceirizáveis e o 443 da CLT estabelece, no parágrafo 3º, que somente os aeronautas não vão estar, não poderão trabalhar por esse meio, por essa forma de contratação. Qual o prazo de pagamento de serviço prestado no contrato intermitente? Aqui, ao meu sentir, aplicam-se as mesmas regras do contrato de trabalho por prazo indeterminado, regra. Por quê? Porque o dispositivo foi inserido na CLT. Se está na CLT, ele é parte de um corpo. Se ele é parte de um corpo, aquilo que, ao meu sentir, vai se aplicar por questão de hermenêutica é o que está na legislação. Se nós temos 10 dias para o acerto, se não há nos dispositivos que tratam do intermitente, nós vamos trabalhar com os 10 dias. Obviamente que o bom senso recomenda, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém, que você pague o quanto antes. Não há mais aquela distinção, tá, André, que tinha no 477, parágrafo 6º, letra A e letra B, antes da reforma, de um dia para contrato por prazo determinado e 10 para caso de contrato por prazo determinado, com aviso prévio indenizado ou trabalhado, aquela história que tinha de um dia e 10. Agora são 10 dias. Existe jornada de trabalho mínima no contrato intermitente? Não. Nós vamos aplicar o que trata da jornada de trabalho de maneira geral. Nós, como eu disse, nós estamos dentro de uma estrutura do corpo que é a CLT, né? Muito obrigado, viu, Adriele? Espero ter esclarecido. Daniane Mendes. Daniane é outra pessoa que eu respeito muito. Daniane, saiba do meu respeito, do meu carinho, da minha admiração pela profissional que você é, assim como a Adriele, com o Evandro Werneck e a Marilda também. Muito obrigado pelas perguntas. O que acontece quando a oferta para comparecimento de trabalho é aceita e existe cumprimento pelo empregado ou empresa? As mesmas regras. Convoquei, se aceitou. Começou a faltar. Advirto. Lembra daquela história da escada? 1, 2, 3, 4. Ou vou pelo elevador direto. Mesma regra. Se eu, empregador que convoquei, não cumpro as obrigações, 483 da CLT, rescisão direta, com opção do parágrafo 3º de entrar. É aquela história que eu falei. Nós temos um contrato por prazo de trabalho indeterminado, regra, e um contrato de trabalho por prazo indeterminado, exceção, que é o intermitente. Muito bem. Havendo a dispensa sem justa causa do empregado, o mesmo poderá ser recontratado na modalidade intermitente? Não há nenhum problema. Não há na legislação nenhuma proibição. O que nós temos é o 452, que estabelece que tem que ter 6 meses em um contrato por prazo determinado e outro. Mesmo assim, tem exceções. Na parte final do 452, estabelece que quando forem serviços especificados ou especializados, mesmo no prazo de 6 meses você pode contratar. Mas o intermitente não tem nenhuma restrição. Posso dispensar. Nós vamos aqui, Daniel, você vai lembrar da portaria
da emblemática portaria do Ministério do Trabalho, que estabelece um prazo de 90 dias e prevê que considera-se em fraude quando você tem uma redimissão no período menor. É a mesma coisa, é a mesma situação. Aliás, a mesma coisa no caminhão sergipanês não é igual. É exatamente a mesma legislação. Como funciona na prática a convocação do empregado? É o que nós acabamos de ler aqui. Você pode contratar por WhatsApp, você pode contratar por... As pessoas me criticam, me chamam de misoneirista, de retrógrado, porque eu gosto do velho e bom telegrama. Por quê? Conteúdo de cópia, aviso de recebimento e identificação de quem recebeu. E-mail, SMS, WhatsApp, deixam margem para dúvida. Agora, o bom e velho telegrama não falha não. Como funciona o pagamento do contrato intermitente? Na forma traçada pela legislação. A cada período de atividade, quando você apaga o farol, você acende o farol, apagou, vai fazer um acerto, vai acertar remuneração, oferta, aquilo que nós vemos no 452 letra A. Gente, já falei demais, são as perguntas. Estou querendo beber uma cerveja, um chopp. Boa noite a todos, muito obrigado. Espero ter esclarecido. Se tiver mais alguma dúvida, pode registrar que nós estamos à disposição. Muito obrigado. Espero ter desmistificado esse bendito contrato de trabalho intermitente, que não precisava ser essa confusão toda se não fosse a incompetência dos nossos legisladores. Muito obrigado, boa noite. Vou deixar aqui uma música para suavizar um pouco esse assunto que tanta discussão causou. E aqui, não sou dono da verdade, estou colocando aqui o que eu penso e estou aberto ao debate. Quem pensa diferente de mim, estou à disposição, lá no escritório, nas redes sociais, não, porque eu sou avesso às redes sociais. Estou falando aqui no Instagram da Barros, mas eu sou avesso às redes sociais por questões próprias e particulares. Mas boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima live, se Deus quiser. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Pra sempre. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás.
amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Yeah. Dias melhores pra sempre. Pra sempre.